Livros, prêmios, filmes e exposições mostram o sucesso dos artistas afro-americanos atuais nas artes e nas letras norte-americanas. Uma das respostas a por que as produções literárias, cinematográficas e televisivas dos artistas negros proeminentes do mundo anglo-saxão recebem ultimamente uma atenção maior poderia estar em Obama. Em sua campanha ele teve o especial cuidado de não se focar na raça. Deveria ser o presidente de todos os americanos. Mas não há dúvida de que o fato de chegar à presidência mudou a visão que se tinha sobre a raça nos Estados Unidos. Ainda mais quando, sem necessidade de falar sobre isso, era evidente que o político mestiço havia decidido fazer parte do coletivo afro-americano. Seu casamento com uma mulher de quem se ouvia frequentemente dizerem que era muito bonita apesar de ser negra teve o efeito colateral de normalizar a presença, e a beleza, da mulher negra até então ausente, com pontuais exceções, dos veículos de comunicação. Deixando de lado os casos da música negra, que foi aceita, após o desprezo inicial e a posterior exploração, já há décadas, com os músicos, da mesma forma que os atletas, são aplicados parâmetros diferentes. São pessoas sem classe e grupo social que agem como ponta de lança. Esta, mais ou menos, aceitação atual da cultura afro-americana por parte do mainstream se forjou muito lentamente e experimentou, de acordo com as disciplinas, tempos diferentes. A literatura se descola com a narrativa de escravos, avalizada, como confirmação de sua autenticidade, por abolicionistas brancos que a publicavam com a finalidade de lutar contra a escravidão. Esses livros, muito vendidos em sua época, desapareceram com a Guerra de Secessão, Guerra Civil do Zauá. O escritor, editor e ativista que acabaria sendo conselheiro em assuntos negros do presidente Lincoln, Frederick Douglass, foi quem obteve as maiores tiragens. Mas existiram muitos autores situados entre a primeira narrativa, a do marinheiro Laodaikiano, 1789, e a última, a do educador Booker T. Washington, 1901, William Wells Brown, Harriet Jacobs e Solomon Northup, cujo relato 12 anos de escravidão foi levado ao cinema em 2013, estão entre os nomes mais destacados. Somente no Renascimento do Harlem voltou a ressurgir, sempre aos olhos do majoritário público branco, uma literatura negra. O Renascimento se deu na época da Lei Seca, 1920 a 1933, quando Harlem ofereceu lugares, os speakeasy, em que os dissidentes se reuniam em locais discretos. La boemia intelectual branca descobriu a negra. O novo filão editorial perdeu continuidade com a chegada das dificuldades econômicas causadas pelo crash de 1929. Langston Hughes é o autor mais destacado do período, mas a lista é extensa. W.B. Du Bois, Jean Tolmer, Zora Neale Hurston, Quentin Cullen, James Weldon Johnson, Nella Larsen. E termina em Richard Urich, expatriado em Paris. De modo geral, não foi até as lutas pelos direitos civis que se tornaram conhecidos os nomes que marcariam a próxima época de categórica afirmação negra. Por um lado, os brilhantes ensaios de James Baldwin e os inspirados discursos de Martin Luther King, e, por outro, os seguidores da corrente separatista como Malcolm X, George Jackson e Eldridge G. Cleaver. Em 1968 foi inaugurado o primeiro Departamento Universitário de Estudos Afro-Americanos, uma batalha ganha na luta pelos direitos civis, que deu espaço a pequenas editoras negras que abasteciam os estudiosos, mas também as classes populares. Logo as grandes marcas se deram conta da importância dessa clientela. Surgiram nomes de longa carreira como Amiri Baraka, Hal Pelizon e Angela Davis. Em 1993 veio o primeiro prêmio Nobel, com Excelsa Toni Morrison, também notável editora, que para muitos norte-americanos funcionou como um despertador. Como filha mais nova da indústria cinematográfica, a televisão foi crescendo. Os primeiros afro-americanos que nela aparecerem eram mostrados com todos os clichês em voga, como na comédia Amos and mas pouco a pouco foi incorporando atores e comediantes que lotavam cinemas com audiência negra. No começo dos anos 70 nomes como Ray Fox, Bill Cosby, Jimmy Walker, Sherman Slay e Florence Johnston estavam à frente do elenco de várias comédias. Quando em 1977 chegou à rede de televisão ABC a série Raízes, uma nova janela se abriu. Existia uma história a se desenvolver e bons atores para fazê-lo. A maioria dos que apareceram nessa série, adaptação do best-seller de Alex Haley, nunca mais deixou de trabalhar em Hollywood. Em 1980 foi criada a Betty
Black Entertainment Television, uma rede decididamente voltada ao espectador negro. Um de seus fundadores foi Quincy Jones, produtor, entre outros programas, do show que lançaria como ator o jovem rapper Will Smith. Com o passar dos anos, uma presidência negra e a expansão das classes médias e média alta entre a comunidade afro-americana, concomitante a um aumento da pobreza dentro dela, veio a aparição do Black Lives Matter, o grupo mais amplo de protesto civil desde os Panteras Negras. Embora uma de suas metas principais seja acabar com a violência sofrida pelo coletivo de cor, termo que agrupa as diversas minorias não brancas, o número BLM pede igualdade para todos, em todos os campos. A transversalidade da sua organização, prática e ideologia lhe permite se adaptar às necessidades de cada momento e lugar, inspirando assim a resistência em múltiplas áreas. A campanha número Oscar So It, como resultado da concessão do Oscar de 2016, e que rendeu seus frutos no ano seguinte, é o exemplo que vem ao caso. Chamou a atenção sobre a pouca diversidade dos ganhadores dos prêmios, resultante em grande parte da configuração da academia, cujos integrantes continuam sendo predominantemente homens brancos e de meia idade, que não precisam prestar contas do número de filmes que veem. Um círculo fechado que já não reflete mais a realidade. As editoriais sabem que o aumento da classe média afro-americana deu lugar a uma nova clientela. A cada ano concorrem mais produções afro-americanas, já que cresce o número de atores que depois de trabalhar em Hollywood se tornam produtores. Na última edição do Oscar, os afro-americanos levaram os prêmios de melhor ator e atriz coadjuvantes, melhor documentário, o J. Simpson, e melhor filme, Moonlight, uma entre as várias produções negras, Loving, Estrelas Além do Tempo, Um Limite Entre Nós, admirável adaptação de uma peça teatral do premiadíssimo August Wilson, O Nascimento de uma Nação, que revira as premissas da obra de Griffith. Todos esses filmes ultrapassaram a famosa linha da cor, e espera-se que as recompensas não sejam afinal gestos simbólicos sem continuidade. Com campos abundantemente férteis, literatura, cinema, televisão, uma presidência nas costas, uma multidão de professores universitários, poder econômico e uma poderosa história praticamente desconhecida e que pode ser contada de um ponto de vista diferente do oficial. Estranho seria que o negro não suscitasse interesse. Se Entre o Mundo e Eu, carta-livro que Ta-Nehisi Coates escreve a seu filho, teve tanta repercussão no Zeuar, é porque existe uma situação de violência racial com uma configuração diferente, mas tão considerável quanto era quando James Baldwin escreveu Carta a Meu Sobrinho em 1962. A ampla acolhida de Um Noticiário Negro, o documentário que o haitiano Raul Peck fez a partir de textos de Baldwin, demonstra a atualidade de suas palavras. Se Paul Beatty ganhou o último Mamboqueira é porque já tinha nos deslumbrado com Tweet Boy Shuffle em 1996 e porque pertence a uma corrente literária, a satírica, que remonta a George Schuller, Black no More, 1931, e que tem a representantes como Ishmael Reed, Mumbo Jumbo, 1972, e Darius James, Negropobia, 1992. Coulson e Teade, que com Underground Railroad ganhou o Pulitzer e o National Book Award, seria um bom exemplo e o mais recente, há outros, de que, se a história interessa quando é contada sob um ponto de vista acadêmico, interessa ainda mais ao ser atualizada por seus protagonistas. Escolhido como livro do mês no programa televisivo da poderosa comunicadora Oprah Winfrey, reinterpreta a história do caminho secreto trilhado por escravos fugitivos, entre eles Frederick Douglass, William Wells Brown e Harriet Tubman, que será a primeira mulher norte-americana a ter seu rosto impresso nas cédulas do dólar, uma nota de 20 que será lançada em breve. O romance evoca não só a situação da negritude durante a escravidão, mas também a atual, que já se fala na versão filmada, que seria dirigida por Barry Jenkins, o realizador de Moonlight. Teju Cole, que teve seu Cidade Aberta traduzido ao português, Chimamanda Ngozi Adichie, americana, e a guineano-americana Yaa Gyasi, ganhadora do PEN com seu romance histórico O Caminho de Casa, são representantes da nova onda de escritores que não participam do passado comum afro-americano, a escravidão, já que eles ou seus pais nasceram na África. Trata-se de criadores que injetam pontos de vista novos, originais e críticos. Não só oferecem uma perspectiva diferente, como também podem, a exemplo de Gyasi, contar a negritude a partir do outro lado do oceano e ter uma visão mais panorâmica e desapegada do caminho seguido pelos africanos capturados e levados de um continente a outro.
A língua e a literatura se expandem e se renovam com cada grupo que entra numa estreão. Judeus, italianos e hispânicos são outros casos. Mas o que tem a ver a cadência enlouquecida da corrente neo-Odo com a poética de Toni Morrison? As frases que soam como um murro de X-Terimes com a prosa deslizante de Terry McMillan. Cada grupo fornece seu tom e seus fraseados particulares, que provém da outra língua, a do país de origem de seus pais, espanhol, italiano, alemão ou Yiddish. O caso dos negros norte-americanos é diferente, porque essa outra língua é o inglês. Um inglês que foi ganhando forma à margem do ensino acadêmico, e que, portanto, se revestia de modismos muito diferentes. Nos anos 70, chegou-se à decisão de que a maneira negra de falar constituía uma língua diferente, chamada Black English, ou Ebonics. Na Universidade de Berkeley, a escritora June Jordan abriu uma oficina onde se estabeleceram as regras, existentes, mas não registradas, desse idioma falado por quase 40 milhões de norte-americanos. Como disse Walter Mosley, criador do detetive Azie Rawlins, quase todos os negros são bilíngues. E aí, o que você acha disso? Deixe aí embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar aquele gostei se gostou do vídeo, ou aquele dislike se não gostou do vídeo. Se quiser receber mais vídeo como esse, se inscreva no canal. Falou, até mais humanos.